Oi, tudo bem? Eu sou o Jefferson França e aqui é a Gestão Blindada. Antes de a gente começar a falar a respeito do acúmulo de cargos nesse terceiro vídeo, eu quero pedir para você curtir o nosso canal, seguir a gente se você estiver vendo no Instagram e ativar as suas notificações para que você possa receber informações atualizadas e úteis para você que é servidor ou para você que é gestor público. Nos dois vídeos anteriores eu tratei com você a respeito do acúmulo de cargos e aí eu recebi algumas perguntas por e-mail, pelo WhatsApp, até mesmo aqui na área de comentários do vídeo, e você pode fazer a mesma coisa. Se você quiser, eu vou deixar na descrição do canal tanto o WhatsApp como o nosso e-mail para você mandar suas perguntas, tá? Não tenha vergonha, não fique acanhado ou acanhada, eu vou ter muito prazer em ajudar você. Hoje eu quero falar contigo a respeito das dúvidas lá que eu recebi. Uma delas diz respeito à carga horária. Afinal, existe um limite de carga horária para você acumular cargos públicos? E a resposta é não. O que acontece? Existia porque ele foi revogado recentemente. Existia um parecer da Advocacia Geral da União que dizia que a jornada do acúmulo era de no máximo 60 horas semanais. Esse parecer da Advocacia Geral da União, ele valia apenas para o governo federal. Ele não valia para o governo estadual e nem para prefeituras, tá bom? E ele já foi, de qualquer forma, ele já foi revogado. Pois bem, por que 60 horas? Essas 60 horas é porque se entende que seria uma jornada compatível com a realidade. De que forma? Um servidor, vamos imaginar que ele é professor no turno matutino e no turno vespertino em uma cidade, ou seja, 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde. E que à noite ele trabalha em outra cidade, mais outras 4 horas, aí seriam 20 horas. 40 de um cargo, 20 de outro, totalizando 60. Por que não pode ser 40 mais 40? Porque fica inviável, tá? Não tem como você trabalhar 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde e 8 horas à noite. Que hora você vai descansar, que hora você vai dormir, que hora você vai se alimentar, que hora você vai ter vida social. Isso é inviável. Porém, nós temos situações específicas, tá? Que costuma ser o caso do pessoal da área de saúde, que é quem trabalha com escala, quem trabalha com plantão, ou mesmo o caso dos vigias e dos guardas municipais. Aí eu estou sendo bem específico com servidores municipais, tá bom? Esse pessoal que trabalha na saúde, que trabalha os vigias e os guardas municipais, via de regra, eles trabalham por escala, eles trabalham por plantão. Então, para estas pessoas, tem que se verificar se a jornada de trabalho do cargo está sendo cumprida. Como assim? É possível você ter um assistente social, por exemplo, que trabalhe 40 horas em uma cidade e mais 30 em outra, tá? A depender de como é a forma do trabalho dela. Se ela trabalhar por escalas, em tese isso é possível, tá bom? O que eu quero que você saiba é que essas 60 horas, elas não são uma regra absoluta. Como que você resolve isso? É se você efetivamente trabalha a quantidade de horas do cargo. Se você é professor 40 horas, você tem que o quê? Tem que trabalhar as 40 horas. Se você é professor 20 horas em outra cidade, você tem que comprovar que você trabalha as 20 horas, tá bom? Uma dúvida muito comum, inclusive quando eu dava aula, isso era extremamente comum as pessoas me perguntarem. Mas Jefferson, a pessoa não pode acumular qualquer cargo se o horário é compatível? Não. Primeiro você tem que saber se você está dentro de uma daquelas 4 sessões que eu tratei contigo no primeiro vídeo, tá? Se você estiver em uma daquelas 4 sessões, aí sim é que você passa para examinar a questão da carga horária. Você passa a examinar se os horários em que você exerce o cargo são compatíveis. Por exemplo, que é o caso mais comum de todos, professor. A pessoa pode ser professora de manhã em uma cidade e de tarde em outra cidade. Horários compatíveis. Tudo bem? A outra coisa que eu quero falar com você, que também é uma dúvida muito comum, ainda é em relação ao cargo técnico, cargo científico. Para a gente resolver de uma forma muito mais simples, um cargo técnico ou um cargo científico é aquele em que, para você fazer a prova do concurso, você precisa de um curso específico. Então, se você vai fazer um concurso que te pede especificamente que seja formado em letras, por exemplo, isso é um cargo científico. Se para você fazer a prova do concurso, o edital pede que você tenha um curso de técnico em enfermagem, isso é um cargo técnico, tá?
toda vez que pedir um curso específico para você fazer a prova, é um cargo técnico ou um cargo científico. Se esse curso ele é um curso de formação, que são aqueles cursos que você faz após a aprovação do concurso, em regra, isso não é um cargo técnico, não é um cargo científico. E mais uma dúvida que eu tinha também quando eu dava aula, tá? Que muitos alunos me perguntavam. O nome do cargo é suficiente para dizer se o cargo é técnico? Vou te dar alguns exemplos. Na Caixa Econômica tem um cargo chamado técnico bancário. No Tribunal de Justiça aqui do Maranhão tem um cargo chamado técnico judiciário. Meus caros, só esse nome, técnico, ele não define se o cargo é técnico. Foi só uma questão de escolha do nome. Então, por exemplo, lá na Caixa Econômica, o técnico bancário, que pede apenas o ensino médio, ele não é um cargo técnico. No Tribunal de Justiça, o técnico judiciário, que pede apenas o ensino médio, ele não é um cargo técnico, mesmo que tenha esse nome de técnico. Legal? Agora, o tribunal também, o Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, ele tem um cargo lá, técnico judiciário, área específica, técnico em edificações. Esse que pede um curso específico, esse sim, ele é um cargo técnico. Legal? Em decorrência disso, dúvida muito comum de servidor municipal. O agente administrativo, o vigia e o guarda municipal são cargos técnicos? Não, não são. Por quê? Esses três cargos, eles não te pedem conhecimento específico, eles pedem apenas o ensino médio. Então, se é só o ensino médio, que é o curso geral, não é um cargo técnico, tá bom? Eu recebi uma dúvida de uma jornalista, ela me questionou: Jefferson, o jornalista é cargo científico? Depende. Depende por quê? Existe o curso superior em jornalismo, só que para você ser jornalista inscrito lá no Ministério do Trabalho, não precisava você ter feito esse curso superior. Então, como que a gente vai saber? Bem, se a prova do concurso pedia que você fosse formado curso superior em jornalismo, esse é um cargo científico, e aí você pode acumular ele com o cargo de professor. Tudo bem? A outra coisa que eu quero explicar para vocês, que isso vai ser falha da própria administração, falha lá na folha de pagamento. De que forma? Caríssimos e caríssimas, o acúmulo de cargos, ele pressupõe que você tenha pelo menos 2 vínculos jurídicos, que você tenha entrado no município de 2 formas diferentes. 2 concursos diferentes, um concurso, um contrato, um concurso e uma nomeação, tá ok? 2 vínculos jurídicos. Só que o sistema do TCE, ele não capta vínculos jurídicos, ele capta vínculos financeiros. Então, por exemplo, se você recebeu metade do seu 13º salário numa folha separada, o sistema do TCE, ele vai acusar que você teve 2 vínculos financeiros, tá bom? Onde que eu quero chegar? Foi o seguinte caso que eu peguei. A servidora, ela é professora concursada. Só que um ano depois de ela ter passado no concurso e ela estava em sala de aula, ela foi nomeada para ser coordenadora de tributos. Veja, ela tem um vínculo jurídico. Ela é professora e foi nomeada para a função de coordenadora. Ela não está exercendo 2 cargos, ela está em um, o de professora, onde ela foi nomeada para essa função. Ela não está mais em sala de aula. Ela coordena o setor de tributos. Então veja, ela não tem 2 vínculos jurídicos, ela tem um vínculo só. Ela está com acúmulo de cargos? Não. Isso foi falha da prefeitura, tá? Foi falha do setor de recursos humanos da prefeitura. Ela não tem 2 vínculos, ela tem um vínculo só, ela só é professora. Tudo bem? A outra situação que eu acompanhei, a servidora, ela era assistente social em 2 cidades diferentes. Só que em uma cidade, e nas 2 ela trabalhava em um turno, em uma cidade pela manhã e na outra cidade à tarde. Só que nas folhas de pagamento das 2 cidades, ela estava informada como assistente social 40 horas, assistente social 40 horas, ou seja, 80 horas. Qual que era o problema? 80 horas, como eu já te falei, não dá para acumular. É inviável, na realidade, você executar isso daí. Qual que era a solução? O acúmulo dela é regular. Ela é assistente social, são cargos da área de saúde, como eu te expliquei no primeiro vídeo. Qual que foi a solução? Eu pedi que o setor de recursos humanos atualizasse
o sistema da folha de pagamentos, para informar que no lugar de 40 horas, que era o que ela não fazia, para informar que ela trabalhava 20 horas, que era a realidade. Veja, não tem nada de ilícito nisso, não tem nenhum tipo de fraude. O sistema apenas foi atualizado para constatar a realidade. Ela não trabalha 40 horas, ela trabalha 20. E com isso resolveu a situação. Tá? Uma outra falha que eu já acompanhei da própria prefeitura, falha do RH. Em uma cidade, a moça, antes de ela se formar nutricionista, ela passou no concurso de agente administrativo. E aí ela se formou, se tornou nutricionista. Ela foi contratada na mesma cidade para o cargo de nutricionista. Como ela era nutricionista, o que foi feito? Você tem um contrato de nutricionista, o prefeito pegou no cargo de agente administrativo e colocou ela para ser nutricionista de uma determinada escola. Veja, nutricionista e nutricionista. Só que no sistema da Folha, o que aparecia? Um contrato e um agente administrativo. Qual que foi a correção? Não, informe que ela é nutricionista e exerce atribuições de nutricionista. São dois cargos passíveis de acumulação, tá certo? Em todo caso, nessas situações pontuais que eu mostrei para vocês, o que é o importante? É a realidade. É que tipo de tarefa, que tipo de atribuição aquela pessoa exerce. No caso, a assistente social, ela era assistente 20 horas, tinha que corrigir a folha de pagamento. No caso da servidora que era professora e estava coordenadora, ela não tinha dois vínculos, ela tinha um vínculo só que estava exercendo uma outra função. Tá legal? Além disso, dúvida muito comum também atualmente, os cargos comissionados. Meus caros, a Constituição ela é expressa, a gente só pode acumular aqueles 4 cargos que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Cargo em comissão você não pode acumular, tá? Exemplo, secretários municipais. Secretário municipal, coordenadores, diretor de escola, todos são cargos em comissão. Você não pode acumular. E você não pode acumular por quê? Por um pressuposto de execução do trabalho. De que forma? Se a gente tivesse aqui ao vivo, eu ia te perguntar, que hora que o secretário é secretário? Não é de 8 às 18, ele é secretário o tempo inteiro. Eu já acompanhei vários secretários que trabalhavam até tarde da noite, que eram chamados no final de semana e tudo mais. Então, como ele é secretário e o secretário está integralmente à disposição da administração, assim como o coordenador, assim como o diretor, eles não podem acumular outros cargos. Na prática, você não pode ter um secretário municipal que é professor no estado. Você não pode ter um secretário municipal que é professor em qualquer outro município. Você não pode ter um diretor de escola que é professor em outra cidade, ainda que isso seja passível, ainda que você consiga executar. Por quê? Porque o cargo não permite. Cargo comissionado você não pode acumular. E para a gente fechar, foram muitos pedidos que eu recebi também em relação à unificação. O que é a unificação de matrícula? Para começar a história, não existe unificação de matrícula. O que na realidade é feito? A pessoa tem 2 cargos da mesma natureza. Por exemplo, professor e professor. Qual foi o problema que teve com algumas cidades? Eu vi pelo menos 2 que tiveram problemas. Porque estava unificando agente administrativo com auxiliar de serviços gerais. Não, você não pode. Você só pode pegar cargos iguais, professor e professor, agente administrativo, AOSD com AOSD, tá bom? Então, nesse caso, o que é feito? Vamos lá. Você tem, por exemplo, 2 cargos de agente administrativo na mesma cidade, não pode ser em cidades diferentes, logicamente. Então, nessas 2 cidades, agente administrativo, você não vai unificar. O que acontece? Exonera de um dos cargos, exonera uma das matrículas, e dobra a carga horária do outro cargo, dobra a carga horária da outra matrícula, com o consequente aumento financeiro, né? Você vai trabalhar mais, você tem que ganhar mais. Isso é que é a unificação, tá? A unificação, como ficou conhecida, na verdade ela é uma exoneração com uma ampliação. Jefferson, precisa de lei? Meu entendimento, não precisa. Mas você precisa tratar, você que é prefeito, você que é secretário, você precisa ter uma norma, um decreto, uma portaria, alguma coisa parecida, na minha opinião, decreto, você precisa ter uma norma clara que defina de forma objetiva quais são os cargos que podem pedir essa ampliação, o que vai acontecer com as vantagens que a pessoa recebe, e quais são os procedimentos que vão ser adotados.
Fazendo isso, resolve, sem problema nenhum. Cuidado, tá? Eu já vi algumas pessoas dizendo que isso é inconstitucional. O meu entendimento é que não é inconstitucional. Eu não estou provendo cargos públicos de forma ilegal, eu estou ampliando jornadas, tá certo? Meus caros, era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Torno a dizer, tem dúvida? Anota aqui na área de comentários do vídeo, ou manda um e-mail ou um WhatsApp pelos endereços que vão ficar na descrição desse vídeo. Curte o nosso vídeo, compartilha e segue a gente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.